Bom, mudando agora para nutrientes, novamente nós vamos ver aqui, ó, simetria, olha. Então nós temos deficiência nutricional, como nós podemos também ter fitotoxidez causado pelo excesso de algum elemento. Então nós vamos ver exemplo dos dois casos. Então os macronutrientes, né, todo mundo conhece, os micronutrientes, e todos eles a deficiência ou o excesso podem provocar doenças abióticas, desde que ocorra através de um processo continuado, né? A falta é continuada, o excesso é continuado e vai provocar os mais diversos tipos de sintomas. Então aqui nós temos dois casos, novamente, de doenças de sintomas simétricos, né? Podridão apical do tomate, provocado por deficiência de cálcio. Esse sintoma aqui é típico, qualquer produtor de tomate, quando ele vê esse sintoma aqui, ele sabe que ele está com problema de deficiência de cálcio. A mesma coisa o produtor de pimentão. Então nós temos aqui, olha, na região apical do fruto, você vê a podridão devido à deficiência de cálcio. Diferente daquele sintoma de queima de sol que eu mostrei anteriormente, tá certo? Então esse é na região apical aqui do fruto. Aqui também mais alguns sintomas de deficiência de boro em mamoeiro. Tem um outro tipo que eu vou mostrar mais adiante. Isso aqui no passado era muito comum, né? Você encontrar frutos com esses calombos, né, resultantes da deficiência de boro. Hoje em dia o produtor de mamão ele conhece perfeitamente bem esse problema. Dificilmente você vai encontrar um fruto com esse tipo de sintoma, a não ser em algum fundo de quintal, numa chácara, onde possa ocorrer a deficiência de boro. E aqui mais dois casos de deficiência de boro em couve-flor, que deixa a cabeça da couve-flor ligeiramente aberta. Também há um orifício aqui na haste principal do fruto. E esse sintoma, que é conhecido como lóculo aberto do tomate, também causado por deficiência de boro. Então vocês vejam que os sintomas não são semelhantes em todos os casos. Então nós temos aqui deformações, né, provocadas por deficiência de boro, um superdesenvolvimento em algumas regiões do fruto. Aqui nós temos uma trinca, né, no fruto do tomate. Aqui também um fechamento irregular da cabeça da couve-flor. Então os sintomas são variáveis e só a experiência, né, do dia a dia, convivendo com aquela cultura, com aquele problema, é que permite identificar a natureza da deficiência. Muitas vezes a deficiência ela pode se confundir com sintoma de outra doença de origem parasitária. Nós já vimos aí o sintoma reflexo de murcha da parte aérea. Aqui é um caso onde a deficiência de magnésio, que promove esse sintoma de clorose internerval, foi por algum tempo confundida com esse sintoma de clorose nas folhas bacheiras do tomateiro, provocada por um vírus transmitido por mosca branca. Então os produtores, por vários anos, eles interpretavam que esse sintoma era devido à deficiência de magnésio, que eles conhecem esse problema, e eles aplicavam magnésio e não corrigiam o problema. E, eventualmente, devido ao excesso de magnésio, eles acabavam tendo um outro problema, que era a fitotoxidez, devido à aplicação excessiva de magnésio. Justamente porque esse tipo de sintoma e vários outros de deficiência nutricional podem ser confundidos com sintomas de doenças causadas por vírus. Então isso também tem que se ter em mente.
Fitotoxidez. Esse caso aqui tem uma historinha interessante. Ele veio à clínica fitopatológica, na época que o professor Hiroshi, que dá nome à clínica fitopatológica, era vivo, e o produtor de alface trouxe a planta com esse sintoma de clorose e essa necrose na folha. Inicialmente pensou-se que poderia ser tospovírus, é um vírus do vira-cabeça, do grupo do vira-cabeça do tomateiro, transmitido por trips, né, que vocês já conhecem, e que infecta a alface e causa sintoma parecido com esse aqui. O sintoma é bem parecido. Inicialmente foi feita uma análise para vira-cabeça e o resultado foi negativo. Então não era vira-cabeça. Foram feitas tentativas de isolamento de fungos. Podia ser aqui essas manchinhas, essas necroses provocadas por algum fungo. Foi examinado, não encontrou sinais de fungo. Foi tentado um isolamento, também deu negativo. Ao final, o professor Hiroshi foi investigar melhor, foi visitar o plantio. Isso aqui era uma alface hidropônica aqui do município, da região. E ele constatou o seguinte: o produtor, por excesso de capricho, ele resolveu fazer a condução da água usando canos de cobre, tá certo? O professor Hiroshi sugeriu inicialmente que poderia ser, a hipótese que ele levantou, é que poderiam ser traços de cobre que estavam se desprendendo da tubulação. E você sabe, para provocar fitotoxidez, nós precisamos de quantidades da ordem de ppm, parte por milhões, são traços, né? Aí ele sugeriu ao produtor que substituísse aqueles canos de cobre que ele colocou no sistema para a condução de água por canos de PVC e o problema desapareceu. Então ele não fez nenhum experimento para demonstrar experimentalmente que tratava-se de fitotoxidez de cobre. Mas pela hipótese levantada e pela solução apresentada, aparentemente podia realmente ser uma fitotoxidez provocado por cobre liberado naquele cano da irrigação. Então vocês vejam que algumas vezes o problema, a identificação do problema é uma investigação do tipo Sherlock Holmes, né? Você tem que ir, examinar, conversar, olhar novamente, levantar hipóteses e assim por diante. Se não tiver um agente parasitário, tem que trabalhar muitas vezes dessa forma, tá certo? Isso para chamar a atenção de vocês que nem sempre a diagnose de uma doença abiótica é uma tarefa fácil. E muitas vezes, material que chega aqui na clínica, não se chega à conclusão. Chega-se à conclusão assim, olha, parece tratar-se de uma doença abiótica. O que está causando, não dá para saber. Porque muitas vezes você não tem elementos suficientes para fazer uma análise e fazer um julgamento final, tá certo? Isso aqui é um caso, é um exemplo antigo, é o único trabalho que eu conheço publicado na literatura com imagens. Existem outros, mas que não trazem fotografias que ilustrem o problema de poluição atmosférica causando doença em planta. Certamente, se nós andarmos aí nas ruas e avenidas de Piracicaba e prestarmos atenção, nós vamos ver uma série de doenças abióticas em plantas ornamentais, principalmente nas ornamentais, devido ao nível de poluição atmosférica que nós temos, tá? Mas aqui tem um caso onde esse autor, ele fez um trabalho lá em Taiwan e ele registrou de maneira bastante didática exemplos dessa natureza. Então, só para vocês terem uma ideia, esses números também são desatualizados, mas certamente devem refletir o que ocorre em Taiwan hoje, né?
Taiwan, vocês sabem, é uma ilha, né, relativamente pequena, tem 400 quilômetros de comprimento e 150 quilômetros de leste a oeste. A maior parte da ilha aqui, 2/3 dessa costa aqui é quase que inabitável, porque é constituído de montanhas e florestas. E nessa parte habitável, que é nessa costa oeste, 1/3 da ilha mais ou menos, nessa época existiam 23 milhões de pessoas, aproximadamente 7,5 milhões de veículos, 12 milhões de motocicletas e quase 100 mil fábricas. Então vocês imaginam a quantidade de poluentes, né, concentrados numa área relativamente pequena na parte oeste aqui da ilha. E esse autor, ele fez vários estudos e ele constatou inúmeros problemas, e alguns deles ele até reproduziu experimentalmente, né, de doenças abióticas provocadas por poluição atmosférica. Então, aqui dando de ozônio, né, de fluoreto de hidrogênio em folha de bananeira, né, essa queimadura. Esse caso aqui, ele reproduziu o sintoma experimentalmente, ele conseguiu provar experimentalmente. Aqui é uma queda de folha da acácia, né, é uma árvore ornamental, ocorria a desfolha e ele notava uma queimadura na ponta das folhas, também provocada aparentemente, segundo ele, pelo próprio fluoreto de hidrogênio. E aqui um dano de ozônio na folha de pinheiro. Então, só para chamar a atenção de vocês que poluição atmosférica também pode provocar doenças abióticas, principalmente ornamentais, mas também há casos relatados na literatura. Eu não trouxe uma imagem aqui, eu devia ter incluído. Existe problema de ozônio em plantações de fumo na região sul do Brasil. Já foi relatado esse tipo de problema lá. Eu tenho uma fotografia, eu acabei esquecendo de incluí-la. Bom, o que o ozônio faz? Ele promove uma queima das folhas aqui, ó, das pontinhas aqui. Em folha de fumo, ele promove um salpicado queimado, uma série de lesões brancas na folha de fumo. Tá? Bom, danos de herbicida. Esse problema é frequente. Nós recebemos frequentemente aqui na clínica amostras com sintomas de danos de herbicida, ou provocados pela deriva, né? Um produtor aplica um herbicida num dia que está com um pouco de vento, o vento leva resíduo daquele herbicida para a plantação do vizinho e promove o dano, né? Alguns casos de aplicação errada, alguns casos que o produtor, sem querer, usa um tanque ou um pulverizador costal que tinha sido usado para herbicida e ele, sem querer, ou o funcionário prepara uma cauda de um fungicida ou do inseticida, e aí, obviamente, vai aparecer problema de fitotoxidez por herbicida. Então, aqui nós temos um caso onde, isso aqui é real, era um produtor de mamão da região de Monte Alto, próximo de Ribeirão Preto, na época que o estado de São Paulo era um grande produtor de mamão, e ele trouxe essa folha como sendo uma possível nova virose do mamoeiro. E aí nós poderíamos, se isso fosse uma doença de vírus, nós poderíamos chamá-la de mosaico amarelo das nervuras ou coisa desse tipo, né? Do mamoeiro. Mas, experimentalmente, foi comprovado, foram feitas aplicações de herbicida diuron em diferentes dosagens, obviamente, para reproduzir os sintomas em plantas crescendo em vaso.
Então essa é uma maneira de você provar que realmente esse sintoma está associado com a aplicação do herbicida, é a reprodução do sintoma. Tá? Aqui também um outro dano de herbicida parecido com esse, né? Geralmente o herbicida, o sintoma mais evidente do herbicida, na maioria das vezes, há exceções eu vou mostrar, mas é esse clareamento, esse amarelecimento de nervuras. Além disso, em alguns casos nós podemos ter bastante comum deformação de folha e a nervura fica saliente, a folha fica coriácea, a folha fica dura, né? E a nervura fica saliente. Isso aqui é um caso, isso aqui é tomate, né? Dano de 2,4-D em tomate. Aqui é o normal, aqui é o com fitotoxidez. Isso aqui é a abóbora cabotiá. Isso aqui é um caso que ocorreu aqui alguns anos atrás, em Anhembi. O produtor de cabotiá mandou preparar umas mudas de cabotiá no viveirista. E o viveiro estava próximo de uma plantação de cana. Quando ele fez o transplante das mudas no campo, todas as plantas, 100% das plantas, exibiu esse sintoma. Então, fazendo um parênteses, essa é outra característica de doença abiótica. Todas as plantas, ao mesmo tempo, mostrando o mesmo tipo de sintoma. Isso não ocorre jamais para doença biótica. Doença biótica tem um gradiente. Começa numa planta, começa numa área, aos poucos vai se disseminando para plantas vizinhas ou para a mesma planta, ou seja, vai aumentando gradativamente. Aparecer de uma vez, ao mesmo tempo, com o mesmo tipo de sintoma, em todas as plantas, ou vamos dizer, num grande número de plantas da área, né? Não precisa ser em todas as plantas, é um forte indicativo de doença abiótica. Então, voltando ao caso, o produtor transplantou e viu esse problema. E aí, nas conversas, também não houve uma demonstração experimental. Mas na conversa ficou entendido que deveria ter ocorrido uma deriva da aplicação do herbicida no canavial e que foi para o viveiro onde esse produtor preparou as mudas de cabotiá. Depois de uns 10 dias aproximadamente, as plantas passaram a se desenvolver normalmente e produziram sem problema. Ou seja, à medida que você muda a planta de local, você tira o efeito daquele produto, o resíduo que ficou no tecido vegetal, a planta vai se desenvolvendo, ele vai diluindo, vai desaparecendo e a planta volta a se desenvolver normalmente. Então essa é outra dica importante para fazer uma análise de doença abiótica. Se for possível, né? Apareceu um problema, tira aquela planta do local, se for possível, obviamente. Cresce ela num outro ambiente. Se o problema desaparecer, é típico de doença abiótica. Você pode não chegar na causa. Nós tivemos jamais de um caso, mas tivemos um caso recente aqui de um experimento de uns alunos aqui na produção vegetal com quiabeiro. E trouxeram umas plantas aqui no laboratório que estavam exibindo um sintoma bem característico de doença de vírus. Parecia doença de vírus, mas também levava a uma suposição de que poderia ser algum dano de herbicida. Então nós pegamos 2 plantas que estavam crescendo aqui na região da produção vegetal, com um sintoma bem característico, e plantamos numa casa de vegetação, trocamos o solo, a maior parte do solo, as plantas estavam crescendo em vaso, então nós trocamos a maior parte do solo, colocamos um pouco de solo novo, mudamos o vaso e mantivemos as plantas, 2 plantas
numa casa de vegetação distante do problema. Um mês depois, as plantas estavam recuperadas. Não sabemos até hoje qual foi o fator que causou aquele sintoma, mas certamente tratava-se de uma doença abiótica. Então, essa é mais uma estratégia que pode ser usada para fazer a diagnose de doença abiótica. Então, aqui mais casos de herbicida, né? Aqui é uma queima, manchas necróticas em folha de feijoeiro. Aqui um entumecimento da raiz de tomateiro, também provocado por fitotoxidez de herbicida. Então, vocês vejam que os danos, os sintomas, são bastante variáveis, o que dificulta você fazer uma diagnose. Porque se o sintoma fosse sempre o mesmo, bem característico, ficaria mais fácil, mas eles são bastante variáveis, né? Aqui é um outro caso de herbicida e eu vou mostrar sintoma semelhante de doença fúngica. Então aqui nós temos lesões em folhas de milho provocadas por esse herbicida, né? E aqui ao lado nós temos lesões em folhas de milho provocadas por esse fungo Fauosferia, né? Que é bastante comum em cultura de milho. Então vocês vejam que os sintomas são bastante parecidos. Então, para um leigo, fica difícil fazer a diagnose. Certamente, aqui vai ser mais fácil de fazer a diagnose. Por quê? Por que aqui é mais fácil fazer a diagnose? Se for esse... Vai ter a presença de sinais do patógeno, né? Você pode isolar o patógeno, encontrar a estrutura reprodutiva e fazer a identificação. Mas à primeira vista assim não tem como você saber. Não, só no visual não tem. Você precisa fazer uma análise mais criteriosa da amostra. Mas só chamando a atenção de vocês da similaridade que alguns sintomas podem ter e que podem levar à confusão, né? Aqui é um caso também só para chamar a atenção, né, que eventualmente pode ocorrer, práticas culturais, principalmente a prática de amarração, que pode levar a sintomas que sugerem às vezes até deficiência, pode causar uma murcha se houver um estrangulamento muito forte, né? Então aqui é uma planta de maracujá com sintoma bastante acentuado de clorose. Era a única planta no campo que estava com sintoma de clorose, a única. E ao examinar essa planta, nós constatamos que a gavinha, todo mundo sabe que o maracujazeiro produz gavinha. E essa gavinha a planta usa para se prender, né, para se conduzir, né? É uma trepadeira que se fixa através das gavinhas. E essa gavinha, muitas vezes, ela pode estrangular a própria planta. A planta não percebe que a gavinha está enrolando nela, ela não é capaz de desenrolar a gavinha se ela enrolar num tronco, né, na haste do maracujazeiro. Geralmente, o produtor de maracujá, como todo dia ele está caminhando na plantação, quando ele vê algum caso desse tipo, ele vai lá e corta a gavinha, né, para não deixar estrangular. Nesse caso, então, a gavinha enrolou aqui no tronco do maracujazeiro, foi estrangulando. Então, aqui dá para ver o estrangulamento que ocorreu, né? Aqui foi onde ocorreu o estrangulamento. E a planta começou a exibir um sintoma de clorose, de deficiência nutricional, porque provavelmente os elaborados não estavam se movimentando adequadamente na parte aérea dessa planta, tá certo? Então, só para chamar a atenção de vocês, que às vezes alguma doença, algum sintoma de doença que aparece para diagnose, pode estar associado a erros em práticas culturais, principalmente
quando envolve a condução da planta, aspectos de amarração.